Bom, dando continuidade então aí no vídeo referente ao terminal, a gente já tinha falado no vídeo anterior sobre algumas questões do funcionamento do terminal e agora vamos falar sobre alguns comandos básicos de navegação dentro de diretórios, unidades de disco, para a gente poder ter um controle e também um livre acesso a todos os locais específicos dentro do nosso sistema via terminal. Então o primeiro comando que a gente vai ver, tá, é o comando cd, tá? Esse comando cd é o comando utilizado para acessar diretórios, retornar a diretórios anteriores, retornar ao diretório raiz, acessar o diretório padrão do usuário. Então o comando cd é um comando muito usado. Então o procedimento do comando cd funciona assim. Bom, primeira coisa, a gente vai dar um pwd para a gente localizar que a gente está dentro do diretório padrão, do diretório pessoal do nosso usuário, no caso aqui o diretório do usuário Fabrício. Então suponhamos que eu quero acessar o diretório home, ou seja, voltar um nível, tá, do diretório Fabrício. Então eu uso o comando cd espaço ponto ponto. Então cd espaço ponto ponto é um comando que retorna um nível, ou seja, sobe um nível em relação ao diretório atual. Automaticamente, após a execução do comando, né, cd espaço ponto ponto e o enter, eu acabo retornando então para o diretório home, que é o diretório anterior ao diretório Fabrício. pwd, tá me exibindo então aqui que eu estou no diretório home, tá? E se eu quiser, por exemplo, entrar novamente no diretório Fabrício, basta eu digitar cd e as letras iniciais do diretório, tá? Um recurso muito utilizado do terminal é o tab. Então pode notar que eu digitei as letras iniciais do meu nome, do meu diretório, pressionei a tecla tab, tá? E ele automaticamente preencheu com um recurso chamado autocompletar, acionado via tab. Pressiono a tecla enter e retorno novamente ao diretório Fabrício. Bom, suponhamos que eu quero retornar ou ir ao diretório raiz. cd barra, estou agora no diretório raiz, ou seja, no diretório raiz do meu sistema operacional, onde ficam todos os diretórios de configuração, diretórios de programas, tá? Onde fica toda a estrutura do sistema operacional, no caso a distribuição Ubuntu Linux. Bom, suponhamos que eu quero retornar para o diretório padrão do meu usuário, o meu diretório, digito somente cd, teclo enter e automaticamente eu já salto diretamente para o diretório do meu usuário. Então o comando cd é um comando sempre utilizado para navegar na estrutura de diretórios do meu sistema operacional. Por exemplo, se eu quero entrar num diretório mais específico, eu posso utilizar também o comando cd, utilizo o barra, utilizo o caminho, tá? Sempre utilizando a tecla tab para autocompletar, e defino o próximo diretório. Então aqui eu estou informando para o sistema que eu quero acessar o subdiretório samba, que pertence ao subdiretório etc, que pertence ao raiz. Automaticamente eu salto lá para o diretório samba. No caso, o diretório samba é o diretório que eu desejava acessar. Então eu, através do comando cd, dei todo o caminho para que o sistema soubesse para qual diretório ele deveria me direcionar, tá? Então, retornando ao diretório do usuário, retornei usando somente cd. Por exemplo, se eu quero entrar num diretório dentro do meu diretório, eu apenas coloco o nome, o comando cd, e os caracteres
que precedem o nome do diretório. Por exemplo, o diretório vídeos. Tá? Estou dentro do diretório vídeos. Tá? Inclusive eu posso visualizar pelo próprio terminal que eu me encontro agora no subdiretório vídeos. Tá? Vamos dar aí um Ctrl L ou Clear, né? Comando utilizado para limpar a tela. Outro comando que a gente usa muito, tá? Por exemplo, se eu quero visualizar o conteúdo do diretório vídeos, quero ver o que tem dentro dele, eu utilizo o comando ls. Tá? O comando ls significa listar. Automaticamente ele listou todos as informações pertencentes ao diretório vídeos. Então ls significa listar, listo o conteúdo do diretório. Também posso utilizar o comando ls para listar o conteúdo de outro diretório, como por exemplo do diretório etc samba, tá? Sem mesmo ter que entrar nesse subdiretório para poder executar o comando list. Tá? Diretamente de onde eu estou, eu uso o comando ls e defino qual o caminho do diretório que eu desejo visualizar o seu conteúdo. Tá? Então tá lá o conteúdo do diretório, do subdiretório samba, né? São todos esses arquivos aqui. Bom, mas como é que eu vou saber se o conteúdo de um determinado local é um arquivo, é um diretório? Bom, normalmente as distribuições Linux, a maioria delas se utiliza de cores, tá? Cores para representar arquivos, tá? Arquivos de configuração, arquivos de texto, arquivos específicos. Então, por exemplo, aqui em cima eu estou visualizando alguns arquivos de vídeo, tá? E aqui embaixo eu estou visualizando alguns arquivos de texto, arquivos de configuração. Então as cores são meios que o terminal, que o modo texto se utiliza, né, para poder exibir seus conteúdos. Eu também tenho um comando, uma flag, que eu posso utilizar em conjunto do comando ls, tá? Que é o ls espaço "-l". Então o comando "-l", ele lista o conteúdo de um diretório de forma detalhada, permitindo que eu possa visualizar informações mais detalhadas sobre esses sobre essas informações. Então, por exemplo, aqui eu posso notar que eu recebi como saída do comando ls-l informações mais detalhadas, como por exemplo o tamanho desse arquivo, tá? Posso também a data de criação desse arquivo e a hora que esse arquivo foi criado, tá? Também eu tenho informações como, por exemplo, o dono desse arquivo, o grupo de trabalho a qual pertence esse dono desse arquivo e também algumas informações referentes às permissões desses arquivos aí. Então isso é importante também a gente se acostumar com o comando ls-l, tá? Outro detalhe importante, suponhamos que eu quero ver de uma forma mais detalhada o tamanho dos meus arquivos. Então eu uso ls-lh. O que ele vai fazer? Ele vai trazer na coluna referente a tamanho, ele vai trazer informações já mais próximas do entendimento do usuário. Então, por exemplo, esse meu arquivo aqui, que tinha esse valor grande aqui, representado em bytes, eu consegui converter essa exibição para megabytes, tá? Então posso trabalhar com kilobytes, megabytes, gigabytes usando a flag H. Então isso aí permite então que eu visualize o tamanho dos meus arquivos de uma forma mais fácil de ser entendida. Então isso é importante também a gente ter essa visão do ls, tá? Outra informação legal, por exemplo aqui, ó, se eu quiser informações de todos os arquivos e diretórios e informações que tenham dentro do meu diretório, tá? Notando que eu usei o comando cd para retornar o meu diretório padrão, né? Meu diretório do meu usuário, eu consigo utilizar o comando ls-la. Esse comando me retorna de forma detalhada todas as informações, incluindo os meus diretórios e arquivos ocultos. Pode notar
que eu retornei aqui várias informações que não estavam sendo exibidas anteriormente com o comando ls. Então aqui eu consegui retornar também, por exemplo, todos esses azuis, todas essas informações que estão na cor azul, que tem um ponto na frente, eles são diretórios ocultos, são diretórios que não ficam visíveis diretamente para o usuário, tá? Porque são arquivos de sistema, são arquivos de programas, são diretórios pertencentes a aplicativos que eu tenho instalado no meu sistema. Então, para evitar que o usuário possa, sem querer, acabar alterando ou até mesmo eliminando algum tipo de diretório de algum programa, o sistema ele utiliza o recurso oculto, né, para ocultar essas informações. Pode notar que também, além de diretórios, eu tenho também arquivos que são ocultos, são arquivos que não estão visíveis diretamente no diretório, mas eles podem se tornar visíveis através do comando ls-la, tá? Então, de forma detalhada, e também os arquivos e diretórios ocultos. Olha a diferença do ls só, tá? Já ficou bem reduzido, e a execução do LA, tá? Então a flag LA seria um recurso para exibir arquivos e diretórios ocultos do local ou do diretório onde eu me encontro, tá? Então isso é importante também. Outro recurso também que a gente usa muito, por exemplo, tá, seria a criação de novos diretórios. Então, por exemplo, se eu quero criar um diretório para armazenar os meus trabalhos, os meus arquivos, eu utilizo o comando mkdir. Então, o comando mkdir é o comando utilizado para criar novos diretórios, ou seja, criar novas pastas para organizar, para armazenar determinados trabalhos que eu quero deixar eles de uma forma mais específica, para não ficar misturado com o restante dos meus arquivos e diretórios que existem no sistema. Então eu crio um diretório, vou chamar ele de teste1, tá? E vou executar o enter. Automaticamente o meu diretório foi criado e eu exibo através do ls. Está aqui o meu diretório, tá? Se eu quiser, por exemplo, acessar o meu diretório, comando cd e o nome do meu diretório, tá? Posso criar quantos diretórios eu quiser, tá? Sempre utilizando o comando mkdir, que é o comando que vem do acrônimo, da junção do comando make, fazer, e dir directory, né? Ou seja, criar, fazer diretório. Bom, suponhamos que eu também deseje, dentro do meu diretório, criar mais dois subdiretórios, só que numa estrutura de árvore. Por exemplo, eu quero criar um diretório chamado dados, e dentro do diretório dados eu quero criar um diretório trabalho, tá? Então eu posso usar também o mkdir -p, tá? -p é flag para criação de diretórios de forma recursiva, ou seja, diretórios e subdiretórios de forma recursiva. Então vou colocar lá dados, que é o nome do meu diretório, tá? Vou colocar a barra e vou colocar trabalho, que é o nome do subdiretório que eu quero criar. Automaticamente ele criou dados, e dentro de dados ele criou trabalho, tá? Então isso também é importante a gente testar. Então a flag -p foi o comando utilizado aqui em cima, a flag ou atributo -p informa o comando mkdir que eu desejo criar dados e dentro de dados um subdiretório chamado trabalho. Então, para não ter que fazer um por um, eu posso utilizar essa flag aí. Outra coisa também que eu posso fazer é, por exemplo, mkdir escola espaço teste 2. O que vai acontecer nesse caso? Qual é a diferença desse comando para o comando anterior? Que nesse caso eu crio
os dois diretórios dentro do diretório teste1, ou seja, escola e teste2 acabam sendo subdiretórios de teste1, tá? Diferente do "-p", que eu estou informando de forma recursiva que eu quero criar um diretório e dentro dele eu quero criar um subdiretório. Então essa é a diferença clássica entre utilizar ou não a flag "-p". Então nesse caso agora, dentro de teste1, eu tenho 3 subdiretórios e dentro de dados eu tenho um subdiretório chamado trabalho, tá? Então eu já criei aí os meus 3 diretórios para exemplificar o uso do comando mkdir. Bom, então mkdir cria diretório, tá? Então isso é importante a gente se acostumar com esses processos aí. Bom, outra coisa também que a gente normalmente cria quando está trabalhando com um sistema operacional seria a criação de arquivos, né? Então a diferença básica entre diretórios e arquivos é que diretórios são locais utilizados para armazenar, organizar os nossos arquivos, e os arquivos normalmente eles são locais utilizados para armazenar informações. Então, por exemplo, teste1 é um local que eu uso para armazenar meus subdiretórios e os meus arquivos, tá? E se eu quiser criar um arquivo, eu tenho várias formas. Por exemplo, o comando mais usado é o comando tout. Esse comando é utilizado para criar arquivos. É um deles, existem vários outros, tá? Esse é um deles. Então, vou colocar aqui arquivo 1, tá? E vou visualizar. Tá lá, ó. Arquivo 1 é o meu arquivo criado agora utilizando o comando tout. Suponhamos que eu quero editar esse meu arquivo 1, tá? Aí eu vou precisar utilizar um aplicativo. Então eu tenho vários tipos de aplicativos que permitem a edição de arquivos, tá? Um que eu uso muito é o Nano. O Nano é um aplicativo utilizado para editar arquivos. O que significa editar? Editar significa alterar, significa adicionar informações. Já que o arquivo ele foi criado em branco, eu não coloquei nada dentro dele, eu não inseri nenhum tipo de informação, tá? Eu basicamente não tenho como visualizar o que tem dentro dele. Então eu vou editar usando o Nano. Então o Nano, tá, é um editor de texto, tá, utilizado para inserção, para edição, para alteração de arquivos de texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma definição, né? GNU significa GNU is not Unix, ou seja, GNU não é Unix, tá? Então esse tipo de informação aqui, esse tipo de caracteres que eu inseri aqui, eles basicamente estão ainda na memória RAM, eles não foram ainda passados como conteúdo, como informações do arquivo 1. Para isso, o Nano ele contém, né, uma série de comandos utilizados para a gente poder manipular e concluir a edição do nosso arquivo. Então, por exemplo, aqui, ó, para salvar o meu arquivo, para gravar o meu arquivo, eu utilizo Ctrl+O. Então, esse símbolo que está aqui, esse circunflexo aqui, usado na linguagem português, ele é uma definição e uma explicação que eu devo utilizar a tecla Ctrl, a tecla CTRL do meu teclado. Então, se eu pressionar Ctrl+O, ele vai me perguntar aqui embaixo, ó, o nome do arquivo para gravar, arquivo 1, e fica aguardando. Caso eu não queira esse nome, eu automaticamente substituo esse nome aí nessa minha linha de comando. Caso eu deseje que ele permaneça com esse nome e apenas grave as informações que tem dentro dele, eu teclo Enter. E é informado que houve uma escrita
em uma linha, indicando que eu acabei de inserir um texto dentro do meu arquivo de texto e acabei de salvar ele. Se eu quiser agora sair do meu editor, eu venho até aqui e noto ó, que para sair eu uso Ctrl X. Então Ctrl X, acabo saindo do meu editor Nano e acabo retornando para o meu terminal, acabo retornando lá para a linha de comando. Tá? A partir de agora, se eu der um ls menos lh, eu consigo visualizar ó, que o meu arquivo ele tem 41 bytes, ou seja, é o conteúdo referente ao meu arquivo, ou seja, o tamanho dele é referente a quanto de informação eu tenho dentro desse arquivo. Suponhamos que eu quero visualizar o conteúdo desse arquivo sem modificar ou sem ter a possibilidade de modificação, ou seja, visualizar sem editar. Então eu uso o comando cat, que é o comando utilizado para visualizar o conteúdo de um arquivo sem entrar no mesmo, só visualizar, tá? E digito o nome do meu arquivo e teclo Enter. Automaticamente a saída do comando cat é exibir todo o conteúdo do meu arquivo para que eu possa basicamente visualizar ele sem editá-lo ou sem executar algum comando de edição, como alteração, até mesmo ter que usar o Ctrl X no caso do Nano para sair do meu editor. Outro editor muito legal que a gente usa para criar, como também para visualizar ou para editar conteúdo, é o Vim. Tá? Então eu uso o Vim, arquivo. Então lá, ó, esse é o Vim. Esse também é um editor de texto de terminal, muito utilizado também para edição e também para criação de arquivos. Tá? Aqui no caso do Vim é um pouquinho mais chatinho, porque se eu quiser sair dele, eu tenho que pressionar a tecla ESC para finalizar qualquer tipo de entrada. Os dois pontos, note que aqui embaixo vai aparecer, né, os comandos que eu estou inserido, e o comando Q de Quit para sair do meu arquivo sem modificá-lo. Tá ali. Então o Vim também ele pode ser utilizado para visualizar e também para ser um meio de criar arquivos novos dentro do meu terminal. Então o Vim é um editor de texto de terminal. Outra maneira também que eu posso utilizar para criar um arquivo seria utilizar também, né, não esquecendo que eu posso usar o Nano também, né, como eu já mostrei. Se eu quiser criar um arquivo chamado arquivo 2 com o Nano, eu posso sem problema, tá? Então eu posso agora estar inserindo o conteúdo desse arquivo, por exemplo, aula prática de terminal e comandos para manipular arquivos e diretórios. Tá? E eu quero salvar isso. Ctrl O, confirmo o nome, arquivo 2, Ctrl X, e eu tenho um segundo arquivo. Por exemplo, com o Vim, arquivo 3. Tá aí. Só que tem um detalhezinho no Vim, tá? Se eu precisar, por exemplo, inserir algum caractere, algum conteúdo no meu arquivo de texto, eu preciso pressionar a letra I no teclado. Essa letra I vai habilitar o comando insert, que é o comando de inserção, para permitir que eu faça a entrada de caracteres. Então, por exemplo, o Vim e o Nano são editores de textos utilizados tanto para editar quanto para criar arquivos. Ali, tá? Se eu quero gravar e confirmar a criação do meu arquivo 3 utilizando o Vim, eu vou primeiramente
Ó, note aqui embaixo, estou com um modo de inserção, ou seja, posso inserir caracteres. Eu tenho que desabilitar o modo de inserção pressionando ESC. Tá? Note que sumiu o modo de inserção. E agora chamar a entrada de comandos via dois pontos. Então Shift, dois pontos. Como eu quero gravar o meu conteúdo dentro do arquivo 3, eu vou pressionar a letra W, the write, de escrita, e a letra Q, que eu já usei anteriormente para sair. Então ele vai gravar as modificações do meu arquivo, chamado arquivo 3, e vai sair do meu editor Vim. Tá ali, prontinho. Se eu der um ls, tenho 3 arquivos agora armazenados dentro do diretório teste1, que pertence ao meu diretório Fabrício, né? E eu quero agora, por exemplo, visualizar o conteúdo do arquivo. Então eu vou usar o comando cat, ou cat, aqui, e o nome do meu arquivo. Tá ali. Vim e Nano são editores de textos utilizados tanto para editar quanto para criar arquivos. Então são editores de texto, né? Então o cat é uma vantagem que eu posso, por exemplo, visualizar o conteúdo do meu arquivo sem entrar dentro dele, tá? Eu também posso utilizar o comando cat para criar arquivos, tá? Só que ele já é um pouquinho mais detalhado, ele depende um pouco de alguns recursos. Então por enquanto a gente não vai usar o cat para criar arquivos, mas eu posso também sem problema. Por exemplo aqui, ó, cat sinal de maior, arquivo 4, tá? Ou seja, eu vou direcionar a saída do comando cat para dentro de um arquivo chamado arquivo 4. Ó, e tudo que eu digitar, aqui no modo texto, vírgula, será direcionado para o arquivo 4, tá? Ctrl D, e ele sai do modo de inserção de texto e o meu arquivo 4 está criado. Então o cat também com um sinal de maior, porque o cat na verdade ele também é utilizado para redirecionamento. O sinal de maior, desculpa, é utilizado para redirecionamento de comando. Então o cat, como eu não especifiquei nada na frente dele, não especifiquei o nome do arquivo que eu gostaria de analisar o seu conteúdo, visualizar o seu conteúdo, eu utilizei o sinal de maior para redirecionar todo a execução do comando cat para dentro de um possível arquivo 4. Então esse sinal de maior, ele redireciona a saída do comando para dentro de um novo arquivo. Como eu não especifiquei o nome desse arquivo, ele redirecionou tudo que eu digitei após a execução desse comando para dentro do diretório arquivo 4. Então agora, se eu der, por exemplo, um cat no arquivo 4, tá lá, ó, todo o conteúdo que eu digitei após a execução do comando cat sinal de maior arquivo 4. Tá? Notem que eu teclei um Enter e usei Ctrl D. Ctrl D é para salvar, né, para finalizar a execução do comando cat e todo o redirecionamento de texto digitado ser enviado para esse arquivo novo chamado arquivo 4. Então o cat também pode ser usado para redirecionar comandos, para redirecionar e também gerar arquivos novos, porém é muito usado mesmo para redirecionamento, tá? Para visualizar e redirecionar a saída do comando, não para a tela do terminal, né? Para a tela do meu modo texto, para essa tela, e sim para outros locais, como por exemplo um arquivo. Outros dois comandos muito usados são comandos utilizados tanto para copiar quanto para mover diretórios ou arquivos. Então vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, eu gostaria de fazer uma cópia de segurança do arquivo 3 e armazenar ele dentro de dados. Então eu vou utilizar para isso o comando cp, tá? Que é uma maneira de abreviar o comando copy ou copiar. Vou informar o nome do arquivo, arquivo 3, e vou informar para onde que eu quero
copiar esse arquivo. Então, quero copiar para dados. Quando eu teclar Enter, o arquivo será copiado automaticamente. Para visualizar se o arquivo for copiado, eu vou usar um ls para visualizar que o meu arquivo 3 ainda permanece como sendo conteúdo de teste 1, e também vou utilizar o ls em dados para visualizar que o arquivo 3 também está armazenado em dados. Ou seja, eu copiei o arquivo 3 para dentro do diretório dados. Então é um comando muito usado, é um comando estritamente importante para a questão de manipulação de arquivos e diretórios, e também tem que ter cuidado com esse comando para, na hora da saída do comando para o direcionamento para onde eu quero enviar a minha cópia, eu estar bem atento e dizer especificamente para onde eu quero informar, para onde eu quero enviar a cópia desse arquivo, tá? Eu também poderia copiar uma coisa diferente, né? Eu poderia, por exemplo, utilizar alguns coringas. Por exemplo, todos os meus arquivos eles têm a especificação arquivo, né? Então eu poderia usar o comando cp arquivo, utilizar um coringa chamado asterisco. Asterisco significa tudo ou todos. Então eu estou informando para ele: copia para mim todos os arquivos que tenham como nome arquivo e tudo o que esteja após a palavra arquivo ou o caractere O seja copiado. E vou direcionar ele para teste 2. Prontinho. Olha só, dou um ls, estão ali os meus 4 arquivos, e eu dou um ls em teste 2. Tá lá também a cópia dos meus arquivos. Então, para não estar copiando um por um, né? CP arquivo 1, CP arquivo 2, eu uso um coringa, tá? Esse coringa também poderia ser utilizado no caso do caractere A, por exemplo, tá? Só que se eu usar o caractere A, eu corro o risco de todos os arquivos, e não especificamente aqueles que têm o nome de arquivo, mas tudo que tiver caractere A no início, tá, seja copiado. Então eu tenho que ter cuidado na hora que eu for utilizar o coringa asterisco, tá? Então um asterisco significa um coringa. Eu estou informando que, independente do que vier depois do arquivo, ele deverá ser copiado, tá? Bom, outro comando muito usado também é o comando mv, que é o comando que é a maneira de abreviar move ou mover. Então, por exemplo, aqui, ó, eu gostaria, por exemplo, de mover o meu arquivo 4 para dentro de escola. Então, mv arquivo 4 para dentro de escola. Prontinho. Se eu der um ls agora, eu noto que arquivo 4 ele não está mais armazenado dentro de teste 1, porque o mv acabou movendo o arquivo. Ou seja, seria como no Windows, que o pessoal que usa Windows ou usa qualquer outro sistema operacional que tenha aquela famosa recortar e colar. Então isso significa mv. mv é mover, move um arquivo para um determinado local especificado pelo usuário. Então, se eu der um ls agora dentro de escola, lá está o meu arquivo 4, tá? Então tá prontinho os meus dados ali. Eu posso também utilizar um asterisco, ó. Eu vou mover todos os arquivos que ainda estão dentro do diretório teste 1 para dentro de escola. Prontinho. Ó, ls escola. Estão todos os arquivos lá. Então, se eu der ls somente ls, eu não tenho mais os arquivos disponíveis dentro do diretório teste 1. Agora eles estão no subdiretório escola, que foi direcionado no comando anterior. Aqui, mv move todos os arquivos, tá, que comecem com a palavra arquivo, e independente do que tenha depois, para dentro de escola. Então isso é importante. Eu também posso utilizar o comando cp e o mv para diretórios. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero mover escola para dentro do diretório dados. Então eu vou colocar mv escola espaço dados. Prontinho. Ó, dou um ls agora. E escola não pertence mais ao diretório teste 1, porque ele foi movido, ele foi retirado do teste 1 e enviado
para dentro de dados. Então se eu der um ls em dados, olha lá, ó, lá está escola armazenado dentro de dados, tá? Então o MV também pode ser usado para mover diretórios, como também o CP, ele também pode ser utilizado para mover, para copiar diretórios. Então vamos dar um exemplo. Suponhamos, eu quero copiar o diretório test2 e todo o conteúdo que tem dentro do test2. Vamos ver o que tem dentro do test2. Olha lá, estão todos os meus arquivos de texto lá, né? Eu quero copiar o test2 e tudo que tem dentro dele para dentro de dados. Então eu vou usar o comando cp, a flag "-p", para que ele entenda que tem que copiar o diretório teste e todo o seu conteúdo de forma recursiva para dentro de dados. Prontinho. Opa, desculpa que aqui houve um erro básico, tá? Não é "-p", é "-r". Beleza, aí houve um engano lá do mkdir, né? CP é o "-r", tá? Desculpem aí. "-r" significa recursivo, então ele vai entender que eu quero copiar test2 e todo o seu conteúdo de forma recursiva para dentro de dados. Então se eu der um ls em dados, ó, eu tenho lá test2 como sendo subdiretório de dados e também eu mantenho test2 como sendo subdiretório de test1. Então, ou seja, eu fiz uma cópia, tá? E utilizei a flag "-r". Vamos repetir de novo aqui, olha só, vamos dar um ls. Eu quero, por exemplo, agora mover o conteúdo. Vamos dar um ls em dados. Eu quero mover novamente escola, que está dentro de dados, para dentro de test1. Tá? Aí vem outro truquezinho interessante, outra dica interessante. Por exemplo, mv, só que como escola está dentro de dados, eu tenho que dar o caminho, né? E tenho que dizer quem é escola. E eu quero mover para dentro de test1. Então, a dica é utilizar o ponto barra. Esse ponto barra, ele está informando que o diretório escola, que pertence ao subdiretório, ou seja, o subdiretório escola, que pertence ao subdiretório dados, que está em test1, tem que ser movido para dentro do diretório onde eu estou agora, que é test1. Então, olha só, se eu der um ls em dados, escola não está mais dentro de dados, e se eu der um ls somente, escola retornou para dentro do diretório test1, ou seja, ele saiu de dados, ele não é mais subdiretório do subdiretório dados, ele passou a ser um subdiretório de test1 novamente. Então, esse é um truquezinho interessante também que a gente pode usar. Isso vale para arquivos, vale para diretórios, que é um comando muito usado no dia a dia. E para finalizar, tá, comandos de exclusão. Então, por exemplo, se eu quero excluir um diretório, certo, e tudo que tem dentro dele, eu devo utilizar o comando rm. Só que se eu usar somente o comando rm, o interpretador ele vai analisar o conteúdo, por exemplo, de dados, e vai notar que dentro de dados existem informações, né, como estão sendo exibidas aqui. Então eu preciso usar duas flags, que é a "-r" de recursivo e a "-f" de force, para forçar a exclusão de tudo que tiver dentro de dados, tá, de forma recursiva e também de forma forçada, né? Então esse comando tem que ter cuidado com ele, porque no momento que tu executar ele, é um comando que elimina mesmo as informações. Olha só, podemos dar um ls agora e o diretório dados ele foi eliminado, tá? Foi excluído de dentro do subdiretório test1. Então isso tem que ter cuidado com esse comando aí, tá? Para evitar problemas. Bom, suponhamos que eu vou entrar em escola e dentro de escola eu tenho arquivos. Eu posso usar o comando rm e o nome do arquivo para excluir, sem a necessidade do "-rf. Por que eu não usei as flags "-rf"?
porque é um arquivo e esse arquivo ele não tem subdivisões, então ele pode ser excluído sem a necessidade do "-rf". Se tu usar ele, o "-rf", tu usa tranquilamente, porque não vai dar erro também se tu usar, tá? Que nem por exemplo aqui, ó, mkdir teste 3, eu criar um diretório e usar o rmdir teste 3, eu vou conseguir excluir sem problema. Mas por que tu excluiu sem o rf? Porque rmdir ele elimina diretórios vazios. Então tu criou um diretório por engano e tu quer eliminar ele, rmdir. Agora, se por exemplo cd espaço ponto ponto retornar para o teste 1, eu usar o rmdir, por exemplo, rmdir em escola, ele vai me dar uma mensagem que o rmdir falhou na hora de remover a escola porque o diretório não está vazio. Então o rmdir ele é só usado para exclusão de diretórios vazios e não a exclusão de diretórios que contenham conteúdo. Então tem que ter cuidado nessa visão aí, tá? Então, for excluir, rm para arquivo, rm-rf para diretórios que tenham conteúdo e rmdir para diretórios vazios, que você tenha certeza que eles estejam vazios. Então, aí a gente finaliza mais uma parte interessante de comandos de terminal, para a gente ir se acostumando a utilizar essa maravilha que é o terminal. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade na questão de permissões, pesquisas, tá? Compactação, descompactação de arquivos e diretórios e assim sucessivamente. Então espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, tá? Valeu!